viajantes! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lilian Curvelo e você está no canal Colecionadora de Viagens. Bom, o assunto de hoje vai ser um pouco diferente dos vídeos anteriores. Eu vou falar dessa vez sobre o planejamento do meu intercâmbio. Eu vou falar o porquê eu comecei a planejar, né? Vou dar algumas dicas sobre o que vocês não devem fazer como eu fiz, tá? Eu vou dar dicas como o que vocês podem fazer para não passar pelo que eu passei, tá bom? Então, bora lá soltar a vinheta que já vou falar tudinho para você. Então, vou começar a falar primeiro o porquê eu decidi fazer intercâmbio. Primeiramente, eu sou formada em turismo. Assim, o meu primeiro emprego foi um estágio, foi até rápido de encontrar, né? Foi perto da minha casa, foi em uma agência que eles só estavam procurando o mesmo estágio, né? Aí eu fiz esse estágio e de lá eu fui procurar emprego CLT mesmo, né? E eu demorei um pouquinho para encontrar, porque assim, turismo, né? Ele precisa de profissionais que falem inglês fluente, inglês avançado, inglês fluente, avançado, e assim por diante. Mas eu acabei encontrando, né, em uma agência que não precisava falar um inglês, né, intermediário nem avançado, então eu consegui essa vaga. E assim, desde que eu tava procurando, que eu comecei a pensar, né, nossa, nossa, para a área, mas precisa muito de inglês. Eu ainda estava no começo da faculdade, tanto que meu estágio nem valeu como estágio para a faculdade, né? Porque eu estava no primeiro ano, então eles não contabilizaram isso. Aí, o que contou, o estágio foi meu emprego fixo, né? O CLT. Mas enfim, né? A pessoa é toda desesperada que acontece isso. Mas voltando ao foco. Eu percebi, né, que precisava muito do inglês, assim, para minha área, para crescer na área e tudo mais. Então, eu fui atrás de cursos, né? Mas, assim, o curso não me atraiu muito. Eu consegui aprender bastante coisa com os cursos, né, no Brasil mesmo, mas não me prenderam, né? Porque fica muito naquilo, é muitas repetições, a mesma coisa. Eu não curtia muito, não. Mas me ajudou bastante até. Quem não tem condições de fazer um intercâmbio, um curso no Brasil ajuda bastante, mas tem que se esforçar muito, assim, quando sai do curso, chegar em casa, tem que se envolver com outras coisas, né? Ficar com algum aplicativo de memorização, conversar com outras pessoas em inglês. Se você tiver algum contato próximo para ficar conversando com você em inglês, é uma ótima. Ficar vendo filmes, músicas, essas coisas em inglês, tentar verificar uma tradução, não sei como que você vai conseguir assim, né? O seu jeito de aprender. Mas é umas dicas, né? Pelo menos, se você não tiver uma condição agora de ir no intercâmbio, tá? Mas eu vou falar um pouco mais para frente algumas ideias assim para você conseguir fazer um dia e um intercâmbio. Como eu demorei bastante anos, né, para poder tirar isso do papel. Mas enfim, aí eu vi que o curso não estava muito legal para mim, aí eu comecei a pesquisar mais sobre intercâmbio, né, porque para aprender, eu preciso me envolver, tipo, 100%. Eu não tenho muita gente, assim, pra ficar conversando em inglês. E eu tenho até... Sabe que os amigos árabes que sempre pedem pra gente adicionar no Facebook? Então, eles são de grande ajuda também, viu? Porque eu tenho um amigo árabe, né? Que eu conheci ele pelo Facebook, também é muito fofo. E ele conversa comigo em inglês e português, né? Ele tava até tentando aprender português. Mas aí eu pedi para ele me ajudar, né, no inglês, aí eu expliquei para ele, porque aí a gente troca, né? Eu vou passando português e ele vai me passando inglês. E a gente vai se ajudando. É uma, é uma grande oportunidade aí nas mãos e super gratuito, né? Mas enfim, o intercâmbio, além de você se envolver 100% com inglês, porque é obrigatório você conversar com todo mundo em inglês, e onde você for,
né? Você vai pedir, passando numa padaria, você vai falar inglês. Você vai pegar um ônibus, você vai falar com o motorista em inglês, entendeu? Então, assim, é obrigatório em todo lugar. E vai te prender naquilo, entendeu? E além disso, tem a cultura, né? Uma nova cultura que você acaba aprendendo. É aumento da sua independência, porque você vai estar em um país que, tipo, não vai ter ninguém ali com você. Você vai estar lá sozinho. Eu não sei se você for acompanhado, né? Mas se você for sozinho, aumenta a sua independência, né? Apesar que se você for acompanhado com uma sua pessoa assim, aumenta também a independência de vocês, sabe? É legal. Um pode ajudar o outro, sim, mas, meu, é um lugar que vocês só vão se depender de vocês dois e das pessoas locais, entendeu? Mas é uma experiência muito boa, leva pra vida isso. Enfim, aí eu acabei me planejando isso por anos, eu fui atrás de agências, eu fui em feiras, né, de intercâmbio para conhecer escolas, conhecer agências e para ver todas as opções, né, que tem. Porém, né, depois de alguns anos, né, eu queria mesmo era fechar para Austrália, tanto que a primeira vez que eu fechei foi para Austrália. Por que eu tinha escolhido a Austrália? Porque eu queria muito a Austrália. Por causa do clima, que é mais parecido com o do Brasil, né? Que me lembra mais assim, na minha opinião, acho que parece mais com o clima do Nordeste, né? Por ser um local mais quente. Apesar de eu não curtir muito calor, nem muito frio, eu gosto daquele tipo neutro mesmo, sabe? Estilo primavera e outono. Mas por ser mais aproximado, né? E bem praiano, seria bem bacana. Aí eu pesquisei em várias agências e assim, o valor para ir para a Austrália estudar uns 6 meses, que é 25 semanas, dá aproximadamente entre 24 e 25 mil, até uns 26 mil, mais ou menos. E aí eu tava me preparando, né, para isso, né? Eu já sabia umas coisas, acompanhava canais no YouTube sobre Austrália, né, para aprender um pouco mais e tudo mais. E aí, uma vez eu estava em casa e recebi um anúncio de uma agência X. E, se eu não me engano, eu cheguei a ver essa agência nas feiras que eu ia, mas eu não cheguei a me aprofundar nela. Só que o valor dela estava super chamativo e era na época de Black Friday. E eu fui comparar com os valores anteriores, né, a Black Friday dessa agência. E são valores super abaixo das outras agências, né? Comuns, assim, que eu já conhecia, tinha gente que eu conhecia que também tinha experiências e tal. Mas essa agência eu não conhecia ninguém que tinha alguma experiência com ela. E, assim, nessa época, eu não cheguei a pesquisar muito sobre essa agência. Eu não sei por quê. Mas, assim, eu sempre fui de pesquisar as coisas, né? Sobre os lugares e tal. Mas sobre essa agência eu não pesquisei o tanto que tinha que pesquisar, né? Porque é uma coisa, assim, que vale muita grana, né? Que vai, tipo, vai te levar sozinha para um outro lugar, né? Então, eu tinha que pesquisar bastante. Só que eu bobiei e não pesquisei quase nada sobre essa agência. O que me chamou a atenção foi o valor e eu fiquei boba, tipo o Homer Simpson. Aí você deve estar me perguntando, como assim você ficou boba pelo valor? É que, assim, apesar de ser Black Friday, o valor estava muito abaixo. Várias agências estavam com promoções, mas essa agência estava com o valor na metade do valor. Tipo, metade mesmo, tô exagerando, é metade, sabe? Tipo, o intercâmbio para a Austrália, como eu falei anteriormente, é entre 24, 25 e 26 mil. E tava realmente na metade. Só que o fechamento era diferente das outras agências, né? As outras agências costumam cobrar tipo uma entrada, né? Um valor um pouco mais alto na entrada, só que depois você vai pagando em parcelas, ou então você paga à vista mesmo, né? Mas aí eles dão outras opções além do pagamento à vista, né? Tem o parcelamento e tudo mais. Já nessa agência, o pagamento era à vista. E
Cara, assim, só de pensar nisso, eu me sinto tão burra. Sério. Eu não sei porque eu fiz isso, cara. Mas enfim, o valor tava super chamativo e na necessidade, né, a gente vai, a gente acredita, né? E aí eu acabei fechando. Eu tive o contato, né, com a agência, tudo, mas para fazer o pagamento dessas partes assim, papelada, eu preferi ir lá na agência física mesmo, né? Aí eu fui lá, fechei tudo certinho. Aí eu já tava ansiosa, assim, mas também tem outra coisa também da condição dessa agência. Você não fechava a data agora. Você, tipo, tinha até um ano, né? Eu tinha comprado em novembro de 2018. 2017 ou 2018, acho que foi 2018. E eu podia escolher, 2018. E aí eu tinha que escolher uma data, né, para viajar até novembro de 2019, né? Aí eu poderia viajar em 2020 tudo, mas eu tinha que fechar as datas até 2019, até novembro. Beleza. Aí então eu pensei, dá tempo de eu conseguir um emprego, né? Aí eu fui, né? Porque eu já tinha saído da agência, né? Onde eu estava anteriormente. Aí eu entrei num hotel, né? Aí eu fiquei trabalhando lá até eu começar a me sentir preparada, né? Pra fechar as datas tudo certinho. Aí eu já tava me sentindo preparada, ó, já tô pronta pra ir. Aí então eu saí da agência, do hotel, aliás, para poder fechar com a agência as datas e poder me programar tudo certinho, sabe? Sem dor de cabeça, de correria, porque assim, quem trabalha em hotel sabe, trabalha de segunda a segunda, tirando a distância. Então, acabei preferindo sair, eu também já estava prestes a poder embarcar, então eu não me preocupei muito. Só que o que aconteceu que eu não esperava? A falência dessa agência e com o sumiço do dono também e o desaparecimento do meu dinheiro então na justiça até hoje. Pois então, no começo que da falência, eles estavam presentes e eu estava tentando fechar com eles, né? A devolução do meu dinheiro e tudo mais. Porém, eles estavam enrolando demais. Aí eu comecei a entrar, aí eu acabei entrando na justiça. E aí eles foram desaparecendo aos poucos, né? Eles, tipo, davam uma resposta a cada 3 semanas e olhe lá. Aí depois nunca mais apareceu, né? E é isso. Aí, tipo, agora imagina, né? A pessoa que se esforçou pra caramba, trabalhou pra caramba, pra poder realizar esse sonho e deu a metade do valor investido, assim, levado ao sol, né? Então, meu, sério, de verdade, eu quase entrei em depressão durante todo esse tempo. E eu, nossa, fiquei com uma tristeza super profunda, assim. Eu choro bastante até hoje, todas as noites praticamente, sobre isso, preocupada também, né? Então, aí eu tava até pensando em desistir né? Porque, meu, levou a metade do meu dinheiro, metade, né? É muita coisa. Mas aí, né, um tempinho depois, que eu já tava meio desencanada, assim, meio triste e tal. Aí meu primo apareceu, aí ele perguntou assim pra mim, Lila, você quer ir fazer... eu tô indo fazer um intercâmbio na Irlanda. Você não quer ir? Aí eu pensei, mano, Irlanda lá é frio, não é? Tipo, eu gosto de frio, mas não frio, entendeu? Aí ele falou assim, sim, mas tipo, não é sempre tão frio assim. E outra, a gente vem em junho, vai começar a primavera e tudo mais e tal. Aí eu comecei a pensar. Aí ele falou assim, e outra, indo nós dois, a gente consegue dividir, né, os valores de acomodações, de mercado, contas, essas coisas. Aí eu, interessante. Aí eu comecei a pesquisar sobre, né? Aí ele até estava me indicando a agência que ele tinha fechado também. Que, aliás,
quando eu tava vendo sobre essa agência, eu descobri que outras pessoas que eu conheço já fechou com essas agências, já voou com elas, aliás, né, já viajou com elas e teve uma experiência incrível. Então, eu gostei, também o valor para Irlanda era super baixo, então eu gostei bastante da ideia. Aí eu acabei fechando com essa agência, tô pagando até hoje, aliás. Tô já terminando de pagar, né? Que já era pra ter terminado, só que aconteceu. Quando eu fechei com essa agência para viajar com eles em 2019. Aliás, 2020. 2019 eu tava ali na desistência. Em 2020 eu tinha fechado para viajar com eles, né? Em junho de 2020. Só que o que aconteceu? Chegou a pandemia. Aí eles deram a opção de fazer o cancelamento com reembolso integral ou adiar a viagem. Aí o meu primo, ele resolveu cancelar. Mas eu preferi adiar, né? Porque é uma coisa que eu quero muito e que eu preciso. Então, adiei para 2022, junho desse ano. E foi uma boa, porque a pandemia acabou se estendendo, né, esse tempo todo, e eu pensei mesmo nisso, né, por se tratar de uma pandemia, poderia demorar, e as vacinas ainda estavam ali sendo elaboradas, não era certeza de que ia dar certo essas coisas, então eu preferi já adiar para 2022 logo de uma vez. Eu falei, que bom, pelo menos vai dar mais um tempinho para eu poder terminar de pagar. Só que aconteceu, o euro subiu demais. Aí eu pensei, né? Dá tempo de ir pagando aos poucos, né? Aí, beleza. Aí eu fiquei esperando o euro só subindo, subindo, subindo. Aí eu, pronto, porque eu não cancelei. Aí, beleza. Aí entrou 2022. Aí, agora que o euro tá começando. Aí já estava estabilizando ali um pouco o euro. Aí foi quando eu comecei a voltar a pagar, né? E agora que eu tô terminando, porque o euro já tá voltando a descer, mas infelizmente está descendo porque chegou a guerra na Europa. Sério, gente, cada hora aconteceu alguma coisa e eu fico assim, né? Tipo, meio assustada. Mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser, essa guerra vai acabar, não vai se agravar, né? Precisa acabar, gente, essa guerra. É uma guerra, assim, gente, sério, eu não consigo entender a existência dela. Guerra só por poder. Inutilidade a guerra, gente, sério, não consigo entender. Mas, antes da guerra começar, uma semana antes da guerra finalizar, eu vi que já estava, que a pandemia já está, tipo, ficando mais tranquila, né, em questão sobre a pandemia. Então, eu resolvi já fechar o meu aéreo, né, porque eu quero, por conta da pandemia, eu já fechei pelo menos umas 2 semanas antes de quando vai começar minhas aulas. Então, eu já comprei o aéreo, né, porque eu vou embarcar em maio, né, no final de maio. E eu gostei assim, eu sei que o aéreo pode sofrer alterações, mas eu gostei daquele horário e eu queria garantir aquele horário para mim, pelo menos. Porque tanto na ida como no retorno, eu sei que o retorno eu posso acabar alterando depois e até eu voltar, que vai ser lá para janeiro, né, porque apesar de eu estudar 6 meses, eu ainda tenho direito a uns 2 meses de ficar lá, né? Como férias, passeios, turismo, né? E então vou voltar lá em janeiro. E até lá vai haver várias reprogramações no meu voo, eu já sei disso. Mas eu super gostei do horário do retorno e se assim as diferenças, né, sobre alterações de horários forem poucas, assim, pelo menos aquele horário ali é o aproximado que eu já sei que eu quero, porque quando eu vou chegar no Brasil já é horário para dormir, entendeu? E eu adoro dormir, gente. Tirando também que
os hotéis, porque assim, eu acabei demorando para reservar um hotel, né, lá, no começo, né? Porque por causa que eu tinha que fechar o aéreo primeiro, eu precisava saber as datas que eu vou chegar no país, né, para poder reservar. Aí eu acabei demorando um pouco, né, porque eu precisava fechar um retorno. E eu tava procurando alguma companhia que não cobrasse tão caro a penalidade de alteração. Mas eu acabei pesquisando assim, eu fui pelos horários disponíveis mesmo. E locais de conexões e o tempo de conexão também. Então, eu já preferi fechar em datas que eu pretendo realmente ir e voltar, né? Sem pensar em ficar mais tempo lá. Apesar que eu não pretendo ficar muito tempo lá, eu quero voltar realmente. Mas o que aconteceu? Eu acabei demorando, né, para conseguir fechar o aéreo com a data de retorno que eu realmente pretendo voltar. E aí os hotéis, né, começaram a ficar esgotados lá. Por quê? Junho é época de primavera, ou seja, é um período que na Irlanda começa a chegar bastante pessoas, tá? Tanto turistas locais como turistas internacionais. E agora com a guerra também tem os refugiados, né, que estão indo para lá. E aí vai pegando um pouquinho dos hotéis, das casas e tudo mais. E aí eu pelo menos consegui um hostel, né, que eu consegui. Eu fechei umas 5 semanas mais ou menos. E o quarto compartilhado. Tinha duas opções nesse hostel. Tinha um hostel com 14 camas, que estava bem mais em conta. Só que, assim, eu achei 14 camas, um quarto, assim, meio apertado, assim, né? Pela quantidade de pessoas. Porque acabou da pandemia, tá acabando ainda. Mas 14 camas. Eu fiquei com preguiça de perguntar pro hostel se eles iam acomodar as 14 camas mesmo, mas provavelmente sim. Mas mesmo assim, é muita gente, mesmo não acomodando 100% do quarto. Então eu preferi no outro hostel que eram 6 camas. Aí é bem menos gente. Mas eu pretendo ser bem temporário. Não era algo que eu estava planejando realmente para ficar no começo. Eu queria chegar, né, num local mais, um quarto mais individual, então com menos gente. Por questão de eu chegar bem cansado também, né? Eu não sei de fato o horário que eu vou chegar, né? Porque pode haver alterações. Mas o ideal desse hostel é pelo horário que você consegue fazer a entrada, né? A política de cancelamento e alteração, que você sempre precisa ficar atento a isso. E agora é mais ansiedade, né? Aí, assim, o restante das outras diárias eu vou pesquisar lá mesmo. Eu não vou mais pesquisar aqui, porque lá vai ter mais hotéis, mais hostels, casas, opções, e aí eu vou poder visitar as casas, né, para ver como é que é tudo certinho. Pra também não passar por nenhum contratempo, né, gente? Porque se você reserva aqui no Brasil, você nem sabe se a casa realmente existe lá, entendeu? Se é realmente da pessoa que tá oferecendo e tudo mais. Então é melhor você ir lá, ver se realmente a casa dele ali está ali, ver se realmente como tá apresentando nas fotos, ver se é do seu agrado, ver se o valor bate, tira todas as informações que você precisa na hora, entendeu? E é uma das opções aí. Não é todo lugar que tá na internet. Então é sempre legal pesquisar lá mesmo. Quando eu chegar lá também, eu vou verificar os sites mais pesquisados também. Eu já dei até algumas olhadas aqui nos sites da Irlanda. Mas eu não sei assim qual é a confiabilidade e tal, né? Do site. E é isso, gente. Para vocês verem. Acontecem muitas coisas assim, sem a gente
pensar que pode acontecer, né? Imprevistos acontecem. A gente não tem quem culpar, né? Mas certas coisas a gente tem que mesmo culpar, né? Pela falta de pesquisa. Então, aqui eu vou dar algumas dicas para vocês não passarem pelo que eu passei. Primeiro de tudo, eu falei para vocês que eu ia, né, em algumas feiras. Então, o ideal é você fazer de duas ou de duas uma, tá? A primeira opção é você ir no site do evento da Feira do Intercâmbio, ver quais agências, escolas, né, que vão participar, ver qual que te mais atrai ali, que chama sua atenção, que você mais gosta, pesquisa sobre ela, né, tudo, pesquisa nos grupos de Facebook, pergunta quem teve experiência, né, com aquele local, olhe no Reclame Aqui, para verificar as reclamações que tem, quais são os maiores problemas, né, que tem, né, com essa agência escola. Verifique bastante no Google, né, sobre as suas avaliações. E aí, você separa no mínimo umas 3, e aí você, lá na feira, né, você vê tudo certinho para poder fechar com elas. Ou, a segunda opção é você ir lá na feira, né, aí você analisa todas as opções, aí você lista, né, as que você mais gostou, e aí você faz a pesquisa que você faria no primeiro lugar, que é perguntar no Facebook, Reclame Aqui e afins. Segunda dica. Você deve estar se perguntando, vale a pena fechar com uma agência ou fechar diretamente com a escola? Bom, primeiramente, verifica se a escola vai te dar algum apoio quando você estiver lá, tá? Tanto em relações a documentações, vistos, essas coisas e tudo mais, tá? Se sim, ótimo. A agência não será muito assim necessária para você, tá? A agência é mais auxílio, aquele suporte, tá? Enquanto você fecha, durante o seu fechamento, durante a sua estadia no local, né? E tudo mais. Agora, você já conhece, você já é uma pessoa que viaja no exterior, já é bem acostumado com essas coisas de vistos e tudo mais, então você não precisa tanto assim de uma agência, você consegue fechar numa escola. Agora, se você, como eu, nunca viajou assim para o exterior, né, que precisam de vistos, documentações, tem vários regulamentos e tal, aí é legal fechar com uma agência, porque aí elas te dão todo um suporte, ajuda, né? E dependendo da agência, como essa que eu fechei agora, tem suporte também no país onde eu vou. Que, por exemplo, no suporte que tem na Irlanda dessa agência que eu vou é em Dublin. Então, se eu precisar de algum suporte lá, eu sei onde recorrer, entendeu? Tirando também que eu pesquisei um pouco sobre a escola, dessa vez eu pesquisei bastante coisa, e é sobre essa escola que eu vou, eles também dão bastante suporte, tem atendimento também, dizem pelo menos, né, que tem um pouco de atendimento em português, se precisar de algum help lá. Dica número 3. Dicas sobre hospedagem. Eu recomendo, né, fazer o que eu fiz. Se você vai ficar bastante tempo lá e não tem muita grana assim, é legal você reservar um hostel, um hotel assim mais em conta, aqui no Brasil mesmo, mas só durante algumas semanas, tá? Semanas que deem para você ir pesquisar mais novos lugares, tá? Tanto casas como os outros hotéis, hostels, outras opções de locais lá mesmo. Você vai andando, olhando, entrando nos locais, vendo, né, pesquisando sobre os valores, conhecendo os quartos, a casa. Seria ideal para você. Quarta dica é também sobre hospedagem. Fique atento à política de alteração, cancelamento, não só hospedagem, como no aéreo também, tá? Se você é uma pessoa que, assim, não tem certeza do tempo que você vai ficar, você pretende ficar mais um tempo lá na Irlanda, procure companhias aéreas que atendam a política de alteração e verifique o valor também, né?
da multa de alteração, tá? Nem sempre é aplicado diferença, né? Porque nem sempre tem diferença tarifária, mas dependendo da época tem diferença tarifária e ela pode ser alta. Então tente procurar companhias aéreas que tenham a multa de alteração baixa, porque é sempre em dólar, costuma pelo menos ser em dólar, né? E aí convertendo acaba saindo caro. E a mesma coisa em hotel, tá? Em hotéis, verifique a política de alteração, cancelamento, porque seu voo pode sofrer alterações e pode ser remarcado para um outro dia, você pode acabar chegando no dia seguinte, então, ou até um dia anterior, né, de noite. Então, é sempre bom ver a política de alteração e cancelamento, tá? Quinta dica é sobre a mais importante. Nunca desista dos seus sonhos. Apesar das pedras às vezes serem enormes, difíceis de serem tiradas, nem precisa ser tiradas às vezes. Às vezes é só necessário escalar e atravessar, entendeu? É só passar por ela, tá? Pode ser difícil, você vai querer chorar, vai querer desistir no meio do caminho, mas não desista, gente. Pode ser tanto intercâmbio, em relação à compra de alguma coisa, casas, enfim. Não desista, tá, gente? Apesar de tudo que aconteceu no meio do caminho aí, eu pelo menos eu tava aqui ainda no Brasil, não tinha ido, né? Tanta gente que chegou aí na primeira agência e tava lá na Austrália, outros países, e estavam lá sem suporte nenhum. Eu então tava chegando já dia da viagem e tipo a agência sumiu assim do nada, sabe? Não teve mais nenhum suporte. Então, no meu caso, não aconteceu isso. Então, uma coisa assim que eu devo agradecer pelo livramento disso, entendeu? Outra coisa, que a pandemia chegou, eu ainda estava no Brasil também, então é uma coisa assim que eu livrei. Também tem coisas boas além de tudo isso, né? Mais uma dica que eu não posso deixar de falar. Coloque a prioridade, tá? Se você tem um sonho de realizar o intercâmbio, coloque prioridade nisso, tá? Se, assim, se eu falo, mas eu recebo pouco, meu salário é pequeno, tá, mas vamos lá. Não tô falando pra você deixar de pagar suas contas, eu só tô apenas falando prioridade. O que significa isso? Você costuma ir em barzinhos, comprar cervejas, ir no cinema, ficar indo em shopping, comprar lanche, essas coisas? Economiza. Em vez de ir comprar lanches, ficar indo em cinema, ficar comprando cerveja, faça alguma coisa em casa mesmo. E em vez de ficar indo em barzinho essas coisas, o dinheiro que você gastaria lá, coloque numa conta. Tipo, pague uma mensalidade para você mesma, entendeu? Numa conta separada em que você não mexa. E ela fica acumulando, entendeu? Se for uma conta assim, que rende um pouco, vai em frente. Vai valer muito a pena no final, tá? Porque apesar da demora, né, do todo o esforço que você for fazer, vai valer a pena no final. Porque, assim, o inglês hoje em dia é necessário para qualquer serviço, não só o turismo, como eu falei, né, que é a minha profissão, mas, para todo tipo de serviço, porque hoje em dia não é necessário somente o certificado de algum curso, né, porque assim, costuma ser bem necessário, só que o idioma está sendo até mais necessário ainda. Então, é uma coisa que vai te ajudar, entendeu? Mais para frente. Então, são prioridades. No meu caso, eu tô com essa TV velha que eu queria trocar já faz muito tempo. Essa TV de tubo. Mas eu pensei, eu quero trocar, mas por que eu quero trocar? Ela funciona super bem, nunca me deu trabalho, então eu continuo com ela e funciona aqui também com esse negocinho aqui. Então, tipo, ela é maravilhosa, nunca me deu problema, né? E que não dê. Só que teve uma coisa, meu notebook que eu faço as edições dos vídeos e eu vou precisar levar para poder estudar e tudo mais, quebrou. Logo agora.
E aí acabei tendo um gasto a mais, né? Mas também ele quebrou de velhice, né? Porque ele tem mais de 10 anos. Eu comprei exatamente em 2012 ele. Então, eu precisei comprar outro. Foi um gasto assim, precisei fazer na hora. Mas eu vou correr atrás. E é isso, gente. Eu não falei aqui o nome das agências, porque das agências, tanto que faliu, tanto que deu certo, né? Que tá dando certo. Pra não influenciar também nas escolhas de vocês. Mas se vocês quiserem saber qual é a agência, é só me perguntar aí nos comentários que eu respondo para vocês. E se quiserem saber mais alguma coisa, querem alguma outra dica, é só me chamar aí nos comentários que eu respondo. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!